Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado especial nessa série de entrevistas que eu estou fazendo ainda em home office durante a pandemia de coronavírus. E ele é meu amigo há mais de 25 anos, comentarista, colunista, editor, Carlos Andreasa, senhoras e senhores. Salve, salve. Alô, Felipe Moura Brasil, que honra. Eu estava me sentindo desprezado, estava me sentindo escanteado, vendo desfilarem aqui neste canal, nessas entrevistas, grandes nomes, e eu nunca chamado. Eu falei, realmente, eu estou em baixa. Mas aí você, de repente, se lembrou de mim, eu fico muito honrado. Eu fico muito honrado. É um grande momento essa entrevista que já começa com esse tom vitimista, que é um problema do nosso tempo, o vitimismo, não é, Carlos André? Problema do nosso tempo e que eu não tenho nenhum motivo para não explorar aqui nessa entrevista, dado o nosso histórico de amizade. Eu não recorreria ao vitimismo em outras situações, mas você saiu muito bem mostrando, fotografando aquilo que é um dos grandes problemas do nosso tempo, que é o sujeito não assumir as suas responsabilidades, não tentar entender por que não foi chamado antes, por que está sendo chamado somente agora. Estava na geladeira, né, Carlos É André? isso, é isso, é isso. Estamos preparando o terreno para essa entrevista especial no momento oportuno. Mas antes de entrar aqui nos assuntos quentes da política do dia a dia, de que nós tratamos, eu queria saber um panorama seu como editor da Record, do mercado editorial. Ainda se lê no Brasil? Se lê durante a quarentena? Qual foi o impacto da pandemia na venda de livros? Como é que está esse cenário no Brasil? Porque isso, você sabe que é a base de todo o resto que existe no debate público, é a literatura, é o livro, pelo menos deveria ser assim, né? Felipe, é o seguinte, é evidente que a crise econômica decorrente da crise sanitária teve um impacto tremendo sobre quase todos os mercados, né? Imagine sobre o mercado editorial. Em condições normais, em tempos de paz, sem peste, sem praga, já é um mercado considerado como supérfluo. O último dinheiro que as pessoas gastam é com um livro. Não nos iludamos a esse respeito. A nossa base leitora, consumidora de livros é muito pequena e cresceu muito pouco ao longo dos anos, né? Eu até percebo, a partir dos anos 2000, talvez, um movimento de leitura jovem, a partir do nascimento mesmo, talvez da deflagração de um processo a partir do Harry Potter, o surgimento de autores voltados para um público jovem, que a gente chama de jovem adulto, que é o momento de formação mesmo do leitor. Nós fomos formados nesse momento ali, a partir talvez dos 12, 13, 14, quando já se forma o nosso, quando já se aponta o nosso futuro profissional. Não havia um mercado para esse público, um mercado sólido, e passou a haver, gerando uma expectativa de que nossa base leitora adulta aumentasse com o futuro. Pode ser que isso esteja acontecendo, mas, de modo geral, o corpo leitor brasileiro é muito pequeno. É o supérfluo, não é o primeiro consumo. De modo que, historicamente, sempre que há uma crise, a primeira coisa que se corta é o supérfluo. O sujeito vai cortar o livro, vai cortar o cinema, vai cortar a academia, vai cortar o vinho, vai cortar aquilo de que pode abrir mão, né? Cada um fazendo as suas escolhas. Então, você imagine isso aplicado a um cenário de incerteza como esse. Um cenário certamente recessivo, alguns projetando, inclusive, uma depressão econômica, a hora de segurar a onda, pessoas perdendo emprego, tendo salários reduzidos, é a mesma hora de segurar. E o seguinte, o comércio online de livros, que se mostrou salvador para o mercado editorial, ainda não é um mercado que alcança as grandes massas, né? O consumidor de livro tradicional é o consumidor de livraria. Nós ficamos longamente com as livrarias fechadas. Tem livros, não adianta. A ficção brasileira, especificamente, o autor brasileiro depende muito do boca a boca, depende muito do trânsito nas livrarias, no caso da Record especificamente, mas serve também para a Companhia das Letras, editoras grandes que têm catálogo grande, que a gente chama de cauda longa. As condições de sobrevivência na crise foram muito melhores.
né, porque nós pudemos, a palavra não é bem essa, o verbo não é bem esse, mas eu vou usar, nós podemos prescindir do lançamento, né? Algumas editoras dependem exclusivamente do lançamento, e o lançamento pressupõe evento em livraria, pressupõe presença em livraria. As grandes editoras, como a Record, como a Companhia das Letras, há outras, que têm, como a Record, mais de 5.000 livros em catálogo, ativos, disponíveis. No caso da Record, bem mais do que isso. Permitiu que a gente, tendo essa cauda longa, essa base, esse chamado backlist, né, que a gente pudesse aproveitar a nossa presença no Brasil inteiro para fazer girar esse fundo de catálogo. Tem um fenômeno interessante aí, Felipe, nesse período de pandemia, em que as pessoas em casa, com uma convivência familiar mais forte, elas regressam, talvez mais emotivas, em busca de razões existenciais, elas voltaram para suas leituras fundamentais. Eu acho isso muito curioso. As pessoas leram ou tentaram ler aquilo que as fizeram felizes no passado, os livros do passado. Então, houve um movimento muito grande de leitura de clássicos, dos grandes autores, talvez até outro raciocínio, aquela coisa assim, um dia eu vou ler o Gabriel Garcia Marques, que eu nunca li, um dia eu vou ler o Flaubert, um dia eu vou ler o Stendhal, um dia eu vou ler, enfim, qualquer dos grandes clássicos da nossa literatura, Dostoiévski. Outros foram ler Camus. O sujeito deixava para o futuro e, de repente, o futuro se abreviou, né? A morte se acercou e o sujeito foi ler aquilo que tinha vontade. Vou ler agora logo, porque não sei qual vai ser o amanhã. Então, teve para as editoras Até que têm... porque, me permita interromper, com Claro. o devido perdão, aquela desculpa do tempo não existia mais para aquelas pessoas que já têm a subsistência garantida. Obviamente, tem muita gente em dificuldade, que precisa sair para trabalhar e, no entanto, não tem cliente na rua, tem mais gente da classe média, das classes elevadas em isolamento social, mas justamente as pessoas que têm alguma condição, elas puderam ter o tempo que talvez não julgassem ter, até pela falta de hábito de incorporar a leitura à rotina antes, né? Exatamente isso. Então, uma série de circunstâncias muito curiosas, e aí eu destaco especificamente, no caso de grandes editoras, né? Imagino que editoras que dependam, menores, que dependam muito de lançamento, tenham sofrido mais. Nós conseguimos resistir bem, né? E o mercado, de modo geral, acho que sai dessa crise, o que sairá em bases mais reais. Mas tem essa questão do fundo de catálogo, de como a estratégia de uma grande editora como a Record, de ter muitos livros à disposição, foi perfeita, se casou perfeitamente com o tempo da crise, né? Mais fácil fazer girar o produto já está aí, você tem mais coisas para ofertar, e também a força crescente, né? Ainda não é algo que esteja explorado na sua totalidade, imagino que ainda vai crescer muito, o mercado online. Felipe, eu fiquei muito impressionado, como, por exemplo, a Amazon, aproveitando as condições excepcionais, como cresceu para se tornar possivelmente o principal vendedor de livro no Brasil. Não era, vinha progressivamente crescendo a partir das crises da Saraiva, da cultura e, sobretudo, da Saraiva, vinha ganhando corpo, ganhando tempo com seu modo de trabalho, e diante da crise, a estrutura online de venda digital, mas que não serve para qualquer livro, não funciona para qualquer livro, é muito curioso isso também, foi uma grande salvação. Então, a gente já vinha, devo dizer, num processo de conhecimento da realidade do mercado, porque o mercado editorial, eu trabalho no mercado editorial desde que eu saí da faculdade, desde que eu saí da PUC em 2002, né? Passei por várias editoras. Só cheguei a uma editora grande que faz, que trabalha no mercado, né? Trade mesmo, em 2012, na Record. Quando eu vim para a Record, o mercado ainda tinha uma natureza artificial, porque ele dependia muito, a Record menos, mas o mercado de modo geral, daí porque surgiam tantas editoras, havia uma sustentação artificial por meio de programas de governo, grandes compras governamentais. Além disso, naquela época, as livrarias, as grandes livrarias, a Saraiva, por exemplo, ela comprava os livros, ela tinha direito à devolução, caso não vendesse, mas ela comprava os livros ainda, né? De lá para cá,
as livrarias passaram a ter os livros à sua disposição para vender em consignação, ou seja, é como se as editoras financiassem, quase como um banco, né? Financiassem a operação das livrarias, né? As livrarias, então, levavam o nosso capital de giro em livro, né? Sem pagar, com 120 dias depois dos quais para acertar o pagamento, sem juros, sem nada, né? Então, era uma operação financeira mesmo, mas que fazia com que o dinheiro para a editora demorasse a entrar, né? E, paralelamente a isso, também houve o fato de que, com a crise econômica, com a debacle do governo Dilma, especificamente, né? Nós estamos falando de um processo que se acelera muito a partir de 2014, 2015, o mercado ganhou o seu tamanho real, que era aquele não artificial, aquele em que o que você ganhava era o que você vendia, né? Em que as compras governamentais se tornavam exceções e não a regra, né? Então, ali, né, a partir daquele momento, o mercado teve o seu tamanho expresso. Isso aqui é o que nós somos. Muita gente quebrou, muita gente ficou pelo caminho. Então, nós estamos vindo numa série de pancadas aí muito grandes. Não é fácil, mas sobreviveremos, Felipe Moura Brasil. Como você falou bem, o mercado já enfrentava problemas antes da pandemia de coronavírus, né? Eu li esses dias e até comentar com você, que é um profundo entendedor de botecos do Rio de Janeiro, que vários botecos, aí, lamentavelmente, tradicionais da nossa cidade estão fechando, mas livraria, pelo menos eu não vi notícia, talvez porque as livrarias grandes já tivessem fechado antes, né, André? A gente pode considerar, infelizmente, que esse processo pandêmico seja uma espécie de pá de cal sobre livrarias que estavam em recuperação judicial. O caso mais notável da Saraiva também serve para livrarias cultura, as principais redes do Brasil. Agora, é lamentável, é muito ruim, é uma fatia muito grande do mercado da Saraiva. A natureza da Saraiva era ideal para o best-seller, para o lançamento, para as grandes apostas. Estava no Brasil inteiro, era uma livraria que tinha presença física no Brasil quase todo. Então, não há quem supra isso no primeiro momento. Outras redes começam a crescer. Eu falei da Amazon, mas é um processo digital. Tem a rede leitura, que cresce. Tem algumas mais conservadoras, muito bem estabilizadas, como aqui no Rio e crescendo para São Paulo, o caso da Travessa. É um mercado que está sendo chacoalhado duramente há muito tempo, sem que a sua base leitora aumente, sem que a sua base consumidora aumente, e durante muito tempo também, essa é uma outra discussão que eu tenho há muito tempo, você não aumenta a sua base leitora, todos os seus custos aumentam e você não aumenta o preço do seu livro. O produto livro ficou muito barato. Mas como você tem coragem de dizer que um livro que você agora finalmente está conseguindo entrar na casa de R$50 por um livro, como é que você tem coragem de dizer que isso é barato? É claro que é barato. Claro que é barato. O que você, em termos de consumo, de entretenimento, adquire com R$50? Mas o que você adquire com R$60? O que você adquire com R$70? A que cinema você vai? A qualquer lugar, aqui boteco, você falou dos botecos, aqui boteco você vai para tomar cerveja e que a sua conta não será maior do que isso. O sujeito vai no supermercado, eu sempre faço essa imagem. O sujeito vai no supermercado, compra, graças a Deus tem essa oferta, é uma maravilha. Adoraria que os livros também estivessem no supermercado. Você compra um vinho francês, meu Deus, você paga R$70 naquela garrafa. Um vinho... Posso falar um palavrão? Pode. Um vinho merda, mas é francês. Viajou pessimamente, está avinagrado, é uma porcaria, mas é um vinho francês. Você paga R$70 sem nenhuma dúvida, porque, afinal de contas, o vinho sabe se precificar. O vinho soube fazer a sua cultura, né? Você imagina aquele pessoal pisando, colhendo as uvas, pisando nas uvas, as uvas daqueles grandes barris de carvalho sendo preparadas, todo aquele processo maravilhoso de fermentação. Você começa a entender que aquilo ali vale aquilo. Você paga. O livro não consegue, nós não conseguimos mostrar, agregar ao nosso produto toda a cadeia de trabalho ali contida. Como você vai, imagina, você vai ao cinema, quando acaba o filme, aqueles nomes que ficam aparecendo ali durante 10 horas, quando acaba o filme, subindo um monte de nome, aquilo ali é para você entender por que você está pagando caro por aquele produto. E nós no livro, não conseguimos fechar essa cadeia. Mas eu volto ao vinho. O sujeito, então, compra a sua garrafa de vinho, paga R$70, 60, 50, tudo bem, a mesma coisa. O livro tem dificuldade imensa para chegar nesse valor. Chega em casa, toma aquela garrafa de vinho numa vez só,
com a família, com o que quer que seja, fica com dor de cabeça, dorme mal, passa mal por causa daquele vinho, mas não questiona, né? Mas o vinho acabou. E o livro, que tem a permanência, que fica na sua estante, que fica na sua biblioteca, que pode ser lido por outras pessoas, o livro não consegue vencer a barreira dos R$50. Durante muito tempo ficou preço uns R$ 39,90, era o preço do livro, tudo aumentava, todos os encargos aumentavam, menos o livro. Então, tem muitos problemas aí, é muito difícil ser editor é mole, meu papel é mole. Ser dono de editora é que é difícil. Ser corajoso, como são os empresários, editores no Brasil, que se viram para sustentar esse mercado. Esses que são os corajosos. Certo. Agora, fazendo uma costura aqui com todos os assuntos, você falou da iniciação à leitura, que sempre foi um tema muito caro para a gente, nós já tocamos nesse assunto muitas vezes, falando ali da sequência de Harry Potter, né? Como você disse. Eu lembrei que na nossa época ainda tinha muito gibi, né? Ainda tinha muita revista em quadrinho comprada na banca de jornal, aquele espaço físico que também está se reduzindo, né? Então, é preciso haver agora outros estímulos também para crianças, adolescentes, jovens em geral, lerem. O conteúdo, muitas vezes, ele permanece, pode mudar o formato, muda o suporte, né? Mas ele também tende a atingir o leitor de uma outra maneira. Serve para o jornalismo também isso, né? Exatamente. Serve para o jornalismo também isso. Mas eu falar crise do jornalismo, não. O jornalismo não está em crise, está mais forte, mais vigoroso do que nunca. Crise eventual é do veículo, do suporte, do meio, eventualmente. É isso pelo qual a música passou também. A gente passou pela época do LP, CD, videolaser, DVD. Cassete, né? Aquela fitinha. Cassete, exatamente. Comprei um tape deck, né? Tem a música do Jorge Aragão e tudo. Então, a gente passou por tudo isso, mas você sabe que aqueles conteúdos, eles são eternos, né? E são necessários, muitas vezes, para a vida em sociedade. Então, o processo do mercado editorial também está passando por essa digitalização, por essa transformação para plataformas virtuais. E aqui, achando aqui a passagem secreta para a gente adentrar na seara política. Essa nova CPMF, que trata justamente de transações online, ela de alguma maneira pega esse mercado editorial, Andreasa? Você já tem essa resposta? Porque você falou na Amazon, por exemplo, e ela está ali citada entre essas empresas que possivelmente serão taxadas com um novo imposto. Quer dizer, tudo isso está em debate no momento. A gente está gravando essa entrevista. É bom sempre registrar a data aqui no meio. Terça-feira, 21 de julho de 2020. Ainda não tem uma definição final. Mas o que você está achando dessa discussão? Felipe, eu ainda não sei, porque essa é uma coisa curiosa, né? O conjunto de reforma tributária do governo Bolsonaro é um mistério. É simplesmente um mistério. Quem disser que sabe, inclusive Paulo Guedes, quem disser que sabe algo sobre qual será essa proposta estará delirando. Daí porque o conjunto de descrenças a respeito da viabilidade, no caso legislativa, né, uma vez apresentada, dessa proposta. E agora se fala numa proposta que será fatiada, né? A desculpa para o não reconhecimento da própria incompetência, né, a incapacidade de apresentar um conjunto reformista para a nossa malha tributária é que agora não, nós vamos fatiar, vamos tatear, vamos testar o mercado. Então, a testar as reações, primeiro vamos apresentar, seria hoje, nesta terça-feira em que gravamos, dia 21 de julho, vamos apresentar hoje relativamente aos tributos federais, PIS, PASEP, CONFINS, unificado, o novo imposto que já está consagrado, politicamente consagrado, pegou. A nova CPMF será discutida numa segunda etapa. Eu desconheço qual é a natureza da proposta, como qualquer um. Fala-se em taxação sobre operações de pagamento online, né? Portanto, operações financeiras na rede, portanto, é mesmo o princípio da CPMF. Não adianta tentar criar fugas para o que o troço é, né? Precisa admitir, nós éramos contra quando os petistas queriam implementar, nós éramos contra, agora sabemos, por motivos político-eleitorais, mas agora nós somos vidraça, precisamos, com falta de criatividade, porque não sabemos cortar
despesas, nós precisamos financiar as nossas extravagâncias. E aí esse outro capítulo, né? Tudo aquilo que a nova CPMF vai financiar, também é um capítulo extraordinário dessa empreitada, mas no caso específico do mercado editorial, é preciso ver qual será o capítulo para o mercado editorial, né, para o mercado de livros, porque o livro tem uma taxação muito específica, ele é isento de vários impostos, né? Então eu não sei como isso se encaixará. Aí vamos ver, tudo é possível, mas a nova CPMF é um novo fetiche, né? E é duro você que defende o liberalismo, né? O liberalismo econômico, e o sujeito que votou, não é o meu caso, né? Mas o sujeito que votou, e é legítimo, tá? Vote em quem quiser votar, até porque a alternativa não era nenhuma maravilha. Mas o sujeito que votou num projeto liberal para a economia, também tem esse liberalismo tipicamente brasileiro, né, guedista, que é um liberalismo meramente econômico, que abriu mão da parte política do liberalismo. É um liberalismo a serviço de um projeto de poder reacionário, como se uma coisa pudesse casar com a outra. É impossível reformar o Estado conforme a agenda apresentada por Paulo Guedes, num ambiente de um projeto de poder reacionário, gerador de instabilidade, com esse ímpeto, gerador de conflito, com esse ímpeto para a revolução. Não casa, não dá certo. Mas aprovou a reforma da Previdência. Minha gente, maravilhoso, mas a reforma da Previdência foi aprovada ainda antes do governo Bolsonaro. O mérito do governo Bolsonaro é o projeto. O projeto era muito melhor do que aquele do Temer. Sejamos justos. Mas o ambiente, a convenção social, o pacto social que inspirou o parlamento, porque se fizesse uma reforma da Previdência, para que se convencionasse a necessidade de uma reforma da Previdência, isso já estava estabelecido desde o governo Temer e teria sido aprovado no governo Temer não fosse o episódio Joesley Batista Janot, sem entrar no mérito. Aquele ambiente continuou, qualquer que fosse o governo. Eu ouso dizer que mesmo um governo petista teria de fazer uma reforma da Previdência, ainda que muito precária, e encontraria um parlamento com ânimo para acolhê-la. Então, é muito mais uma herança de um debate muito longamente feito anteriormente, que beneficiou o governo Bolsonaro, que soube, sim, méritos do governo Bolsonaro apresentar um bom projeto de reforma previdenciária. Mas de lá para cá, Felipe Moura Brasil, o que aconteceu em termos reformistas? Porque agora tem o seguinte... o ministro Guedes é mestre em fazer isso. Ele faz retroagir a pandemia para justificar erros de 2019, quando não havia pandemia. Exatamente. Lembremos que o PIB foi o PIBinho de 1,1%. E não tinha pandemia, né? E houve agora o estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, mostrando também que no primeiro trimestre a situação não estava boa e ainda não sofríamos o efeito avassalador da pandemia, claro, que foi menosprezada, que foi desdenhada pelo presidente da República. Agora, você tocou em vários pontos, e o curioso, e aqui a gente gravando essa entrevista, falando a respeito da indefinição da CPMF, acabou de sair, enquanto você estava falando, uma notícia do jornal o Globo, no qual você tem a sua coluna, falando que o Paulo Guedes entrega ao Congresso a primeira parte da reforma tributária do governo. O texto prevê apenas unificação de PIS e COFINS, sem incluir tributos locais, e outras mudanças ficarão para depois. Obviamente, todos nós, no nosso trabalho, vamos detalhar isso, o antagonista vai detalhar, o Andreasa vai comentar isso nas suas plataformas. Agora, você tocou num ponto importante que eu queria chamar a atenção a respeito desse assunto, que são as posições passadas quando se está em oposição e as posições durante o governo. E jamais, a gente normalmente, é muito raro isso acontecer, haver a confissão explícita. Olha, realmente, no passado, nós éramos contra, agora nós chegamos aqui, vimos essa situação e queremos propor isso. Não, é sempre uma tentativa de engambelar o eleitorado, de fingir que você não está fazendo aquilo que você está fazendo. E aí o discurso fica completamente dissociado da prática e, obviamente, dá margem a todos os ruídos, a todas as críticas e aí aos ataques àqueles que criticam e que expõem, porque é muito similar, aqui sem entrar no mérito de cada caso específico, da questão
da pauta anticorrupção, que o Bolsonaro surfou nessa pauta, defendendo ali a Lava Jato, Sérgio Moro e tal, e na prática a gente viu que as divergências são imensas, né? Houve a aprovação lá da criação da figura do juiz de garantia, restrições da prisão preventiva, restrição à delação premiada, transferência do COAF para o Ministério da Economia, depois para o Banco Central, a interferência na Polícia Federal, que gerou um inquérito da PGR e muitas outras coisas que eu tenho apontado no meu trabalho. Então, a CPMF, quando a gente vai procurar ali as opiniões da família Bolsonaro no passado, tem lá do Jair Bolsonaro dizendo que na Câmara votou pela revogação, que a equipe econômica deles não ia fazer isso, o Eduardo Bolsonaro dizendo que se depender de mim não vai ser aprovada, com vídeo e tal, e no entanto agora está lá o governo propondo. Só que aí propõe a nova CPMF, que sempre esteve na pauta ali do Paulo Guedes, mesmo durante a campanha, o que gerou ruído durante a campanha, e agora o Marco Sintra. Fritaram o Marcos Sintra. Exatamente. Marcos Sintra foi para o saco por causa disso. Lembrando, Marcos Sintra é aquele secretário da Receita Federal que foi para o saco, como a Andreasa diz, um mês depois, na verdade, de o Bolsonaro brigar com ele, ficar revoltado com ele, porque a Receita estava investigando o irmão do Bolsonaro. Eu mostrei isso na minha análise do vídeo da reunião ministerial, porque o Bolsonaro está ali falando sobre a família, e ninguém esmiuçou lá para dizer em que contexto ele soltou aquela frase de não vou esperar foder minha família, é o amigo meu. Ele estava falando justamente de investigação, de que a família dele é alvo. Então, o irmão dele ele estava reclamando de ele ser alvo de várias investigações, sem usar a palavra investigação, mas é isso que, pela análise ali, se vê. Então, o Marcos Sintra, um mês depois do Bolsonaro ficar revoltado com ele, foi demitido sob a justificativa de que havia divergências justamente em relação à CPMF. Então, como é que você vê, Andreas? É isso que a gente não tem como tratar, senão pela definição do cinismo, da hipocrisia, dessa tentativa sempre de acobertar algo que não pega bem. Eu acho que seria muito mais honesto se eu dizer, olha, mudei de opinião. Mudei de opinião. Ou melhor, sentei na cadeira, vi que as margens são muito estreitas, que eu tenho muitos limites, que eu preciso financiar o meu projeto de poder e, como sempre, como qualquer governante, igualando liberais e antiliberais, a solução é taxar, tirar o dinheiro da sociedade, tirar mais dinheiro da sociedade. Não há mistério sobre isso. O que me interessa como jogo de linguagem são os vários gatilhos usados para legitimar, num ambiente de grande desconfiança, sobretudo na relação entre executivo e parlamento, para legitimar essa nova CPMF. Em primeiro lugar, foi a tal desoneração da folha de pagamento, né? Há um veto do presidente da República, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O presidente vetou, alegando inconstitucionalidade desse item, essa prorrogação, que iria, portanto, até o fim de 2021. O parlamento, aberto à negociação, a gente sabe como essas coisas funcionam, tem batido na tecla, sem executar, batido na tecla de que derrubará o veto do presidente da República, portanto, assegurando a prorrogação dessa desoneração. O que o governo apresentou? Ele disse, olha, por favor, não derrubem o veto, porque na nossa reforma tributária nós apresentaremos um item que contemplará a desoneração da folha de pagamentos, inclusive mais ampla, expandindo essa desoneração para mais setores, para além desses 17. Então, o governo agora apresenta a sua primeira etapa da reforma tributária, tudo mais constante, considerando que eu ainda não li, mas sabendo aquilo que foi projetado, dito que viria nessa primeira etapa, não consta essa desoneração ampla da folha de pagamentos. Então, olha que coisa curiosa, o impasse continua, um ambiente de desconfiança. O que diz o governo em seguida? Diz, olha, para assegurar, para bancar essa desoneração mais ampla da folha de pagamentos, que nós ainda apresentaremos, nós precisamos de algum agente financiador. Por isso, propomos a nova CPMF. A nova CPMF virá para que nós possamos financiar a desoneração mais ampla
da folha de pagamentos desejada pelo parlamento. Aí todo mundo, tá bom, vamos ver, queremos ver isso. Ainda não se viu. Mas agora, a nova CPMF já surgiu como financiadora, olha que coisa fantástica, de uma nova jogada. De uma nova jogada. E aí, Felipe, é o mais interessante, porque é onde a nova CPMF tem alguma chance de prosperar. Depois que se falou disto, de que trataremos agora a seguir, eu percebi movimentos no parlamento de atenção ao que o Guedes tinha a dizer, talvez para legitimar a nova CPMF, que é o seguinte, não, a nova CPMF virá para financiar o programa Renda Brasil. Isso foi uma grande jogada política, politicamente falando, foi um grande acerto do Guedes, não apresentou nada, não apresentou um projeto, uma linha do projeto, mas o discurso fez mudar ânimos, porque traz o centrão, né? O chamado centrão, que se associa ao governo Jair Bolsonaro, curiosamente, mas não curiosamente, à medida em que o presidente percebe a importância do auxílio emergencial de R$600, quando ele percebe que a sua popularidade cresce no Nordeste em função do discurso, aquele primeiro durante a pandemia, né, no auge da pandemia, de preocupação com a economia popular, depois surge o auxílio emergencial, ele consegue manter a sua base de popularidade equilibrada, mesmo perdendo importantes estratos da classe média com a saída do Mandetta e com a saída do Moro, ele consegue equilibrar isso na casa dos 30 com a adesão de um público mais pobre, do público nordestino, atendido pelo auxílio emergencial, e aí surge a ideia de que esse auxílio emergencial deveria ser transformado num valor menor, obviamente, isso seria sustentável no valor de R$600, em algo perene, em política de Estado, que pegasse o Bolsa Família e expandisse o Bolsa Família usando a base registrada no auxílio emergencial. Nós estamos falando de muitos e muitos e muitos milhões de brasileiros abarcados aí, que no Bolsa Família recebem algo como R$190 e que passariam a receber quase 300 nesse novo projeto. Só que esse novo projeto precisa ser financiado. É um projeto pelo qual o Centrão abre os olhos, é um projeto que é desenvolvimentista, é um projeto que se conecta com a ascensão de figuras como Tarcísio de Freitas, como Rogério Marinho, a ascensão do novo ministro da Comunicação, Fábio Faria, um olhar do governo, a agenda do presidente Bolsonaro antes da pandemia, antes dele ficar doente, era uma agenda de visita a obras no Nordeste, no Norte e no Nordeste. Ele já tinha ido inaugurar aquela parte da transposição do Rio São Francisco, que, aliás, é um projeto do meu avô, Mário Andreasa, só para registrar aqui rapidamente, mas aí, Felipe, surge o discurso muito bem encaixado na semana passada de que a nova CPMF, além de financiar a desoneração da folha, financiaria também o programa Renda Brasil. E aí os ânimos mudam. Eu percebo que, mesmo ainda havendo muita resistência à nova CPMF no parlamento, alguns olhos começaram a brilhar. Não, temos que ouvir, talvez seja necessário, não podemos ter preconceito, porque o Renda Brasil, e, portanto, o financiamento do Renda Brasil é hoje aquilo que torna Jair Bolsonaro competitivo. A ideia de um programa expandido do Bolsa Família, mudando de base social, alcançando uma base social a qual Lula, de maneira muito mais orgânica, recorreu no passado, considerando o fato de Jair Bolsonaro estar sentado na cadeira de presidente, isso ser, per si, algo muito poderoso. Nenhum presidente da República jamais perdeu reeleição, até Dilma Rousseff se reelegeu. Bolsonaro, sentado nessa cadeira, mesmo com a crise econômica. Porque é o seguinte, a crise econômica, isso vai acontecer, Felipe, a crise econômica vai ser atribuída à pandemia. O discurso vai ser esse. Não, o Paulo Guedes já deu. Nós estávamos decolando, nós estávamos voando, o Brasil era uma maravilha. O pessoal está retroagindo, levando a pandemia a 2019 para justificar tudo. Então, assim, tem a crise econômica, mas nós fizemos um grande programa sem precedentes para ajudar os mais pobres. Nós transformamos esse programa emergencial em algo perene na figura do Renda Brasil e vão para a eleição de maneira competitiva. Então, o liberal Guedes, né, que eu devo dizer, não quero ser deselegante, que tenha a espinha dorsal do seu liberalismo muito flexível, já entendeu, e é um erro, é uma aposta na própria morte, é uma aposta que apenas enrola a corda no pescoço, e entendeu que o projeto liberal reformista está inviabilizado neste ciclo. O pacto social mudou, a convenção social mudou, a ideia de que o Estado deva induzir mesmo a economia, de que o Estado deva interferir para subsidiar, para ajudar as empresas, para ajudar aqueles que realmente não têm dinheiro, que perderam renda. Então, aquele programa reformista de austeridade fiscal já era. A aposta do Guedes agora
Termina. Não, termina. Agora, a aposta é, vamos fazer o que for possível, me parece ser a aposta no fim, no próprio fim, na própria extinção. Mas vamos fazer o que for possível para viabilizar, abrindo os cofres, né? Flexibilizando ao máximo o teto de gastos, transformado num teto de gastos complacente, para reeleger Bolsonaro em 2022, e aí sim, a partir de 2023, desdobrar o nosso programa reformista. Só que eu acho que é uma armadilha. É esse ponto que eu ia bater um pouquinho, isso. Porque mesmo antes da pandemia, o próprio Jair Bolsonaro já oferecia vários obstáculos a essa agenda liberal. A reforma administrativa, a reforma administrativa, o presidente da República, ele próprio sentou em cima. Sentou em cima, não enviou para o Congresso, assim como a própria reforma tributária, que está saindo agora, e obviamente ela sofre alterações em razão da pandemia, mas ela poderia ter sido apresentada antes e não foi. Houve esse atraso, né? Aliás, quando você vai estudar o conservadorismo de verdade, que não é esse aí, você vê o Russell Kirk, por exemplo, destacando na obra do Edmund Burke a necessidade de se fazer reformas logo, para que elas sejam feitas num clima ainda melhor, porque as reformas tardias elas já são feitas num clima mais beligerante, né? Aqui, para resumir de uma maneira bastante sintética, o que ainda será tema de alguns artigos. Mas isso que você falou aí tão bem, resumidamente, a gente tem apontado isso, né? Nós dois, sem nunca termos falado sobre isso, há meses, acho que nós dois somos as pessoas que mais temos tocado aí nessa batida, nessa tecla, desde abril, exatamente, a respeito dessa transformação. Com a perda do apoio de classes mais altas, com principalmente essa traição das bandeiras anticorrupção, esse estelionato eleitoral, como é visto muitas vezes em diversos temas, essa compensação com o auxílio emergencial, contra o qual, pelo menos no seu valor, o governo lutou inicialmente, né? E o próprio relator do Corona Voucher teve de dar uma declaração para contar a verdade que o presidente estava omitindo. E eu destaquei lá no primeiro post que o Jair Carluxo Bolsonaro, porque o Carlos Bolsonaro administra a conta do pai também, fez querendo tomar o crédito, se apossar do crédito do Corona Voucher, mostrando que a história não estava muito bem contada e que havia essa intenção eleitoral, eleitoreira, justamente de você pegar o crédito para si daquela iniciativa. Então, houve ali uma relutância, aí depois o governo apresentou a proposta de R$200, o Congresso elevou para 500 e o governo, para poder ficar com o crédito, elevou a 600, para poder dizer para as pessoas mais pobres, mais humildes, que foi o governo que estabeleceu o valor mais alto. E isso é o futuro acidental, né? É o futuro acidental. O governo encontrou o seu futuro acidentalmente, né? A sua chance, a chance de prosperar, a chance de ser competitivo, o governo ganhou sem querer, né? Que foi assim, lutou contra o auxílio emergencial, chegou a um valor e esse valor foi decisivo para que o governo encontrasse um norte de futuro. Exatamente, para você ver a ironia do destino no Brasil, da política brasileira, é um presidente negacionista que desdenha da pandemia e, no entanto, está capitalizando eleitoralmente com o estrago que a pandemia faz e que justifica certas medidas mais populistas pelas quais ele quer o crédito. Então, a análise política brasileira não tem como não resvalar nessa comicidade trágica, né? Ela é sempre, de uma certa maneira, tragicômica. Diga aí. Agora, nesse cenário que nós descrevemos aqui, é difícil imaginar, porque, como falamos, mesmo em condições normais, pré-pandemia, o programa reformista do Guedes enfrentava muitas resistências. Já era difícil viabilizar aquele programa, a reforma administrativa que eu fiz referência, quem a inviabilizou foi o próprio Jair Bolsonaro, foi o próprio Planalto. Planalto, que é uma reprodução do sindicalismo a que Jair Bolsonaro sempre se dedicou, né? Quer dizer, a defesa de interesses corporativos. A reforma administrativa iria contra interesses corporativos, tiraria a camada de gordura que preservaria os funcionários públicos que estão atualmente no sistema, né? Então, foi boicotada por eles, pelo Planalto, pelo Jorge Oliveira, pelo Wagner do Rosário, pelo Jair Bolsonaro. Então, nesse ambiente que já era difícil naquela ocasião, inclusive, já que falou de conservadorismo, né? Você falou da necessidade, citando o Russell Kirk, necessidade de reformas no primeiro momento, imediatas, esse tempo foi perdido lá atrás, porque, como eu disse, conceitualmente, reforma estrutural depende de estabilidade, depende de previsibilidade.
depende de condições de investimento, depende de um ambiente de segurança que, por essência, por definição, o governo Bolsonaro não oferece. O governo Bolsonaro gera imprevisibilidade, gera instabilidade, é um movimento para a revolução, para a ruptura, para o confronto. Então, já era difícil naquela ocasião, em condições normais. Agora, Felipe, abrindo o tesouro, diante da perspectiva de ter para si um Bolsa Família, um Bolsa Jair, um Bolsa Família para chamar de seu, um milagre econômico, porque na cabeça de alguém como Jair Bolsonaro, que pensa economia oscilando entre Ernesto Geisel e Dilma Rousseff, ele está diante da possibilidade de promover um milagre econômico, abrir mesmo os cofres no limite máximo. Não nos enganemos, em breve voltará com toda a carga, talvez em 2021, no mandato do próximo presidente da Câmara, porque o Rodrigo Maia parece que, sob sua gestão, não há possibilidade de se falar em flexibilização do teto de gastos. Mas essa pauta vai voltar, flexibilização do teto de gastos, talvez já em 2021. Depois que se abre o caixa, depois que o presidente da República descobre a glória, a graça e a glória, o prazer de botar dinheiro, de visitar a obra, de ver as obras crescendo, de ter porque o Rogério Marinho vai conseguir para si um Minha Casa Minha Vida. Ele é muito habilidoso, muito competente, vai ser o futuro do governo Bolsonaro, essa turma desenvolvimentista, né, deixando o Guedes um pouco de lado. Você acha que lá na frente, vamos supor que Jair Bolsonaro se reeleja em 2022, você acha que tem alguma chance desse governo voltar para... Não, agora vamos ser austeros. Agora vamos parar de gastar, vamos reformar o Estado. É uma aposta muito arriscada do Guedes, mas ele realmente já disse, né, só sai a bala. É uma promessa eternamente adiável. As pessoas que defendem esse liberalismo econômico e que tenham caído nesse conto de fadas de que tudo diferente só se deu em razão da pandemia, que antes ia voar, elas precisariam acreditar de novo, né, que já é uma ingenuidade exacerbada, né, para dizer o mínimo. Então, Carlos Andreasa, eu queria passar agora... É água, tá? Certo, você está bebendo uma aguinha aí, né? Eu também estou bebendo aqui o meu copo d'água. Você certamente, em algum momento, vai para um desses botequins que sobraram ainda no Rio de Janeiro. Não. Eu sou medroso, cara. Eu não saio de... Sem brincadeira. Eu vou da minha casa... Eu fiquei durante quase 4 meses em casa, sem sair, mesmo. Depois eu voltei para a Band, para a Band News, para o rádio, tem 2 semanas, num processo lento de volta, e agora, desde a semana passada, estou vindo depois da Band para a Record. Então, eu voltei à minha rotina de trabalho, mas do trabalho para casa, não paro em lugar nenhum. Você não tem ideia de como eu sou medroso, de como eu tenho medo desse troço. De jeito nenhum. Não tem chance de eu ir em boteco. O boteco tá em boteco, a gente faz em casa. Exatamente. Mas muito bem. Então, olha, fizemos aí todo esse panorama a respeito das questões econômicas nesse momento, as tentativas de sustentar o programa Renda Brasil, que é justamente o Bolsa Família para chamar de seu, que o Bolsonaro quer, para compensar o eleitorado perdido e ficar forte para a corrida eleitoral de 2022. A gente vai chegar nessa análise em perspectiva aqui a respeito das próximas eleições, mas antes queria falar um pouco da questão política cultural, das várias vertentes ali do bolsonarismo. Agora, antes de entrar especificamente nisso, Andreas, até uma questão cultural anterior. Você, como editor, porque a gente lida com isso todos os dias, você publica autores com os quais não necessariamente você concorda, aliás, com os quais dificilmente você concorda em 100% das ideias, do texto, ainda mais porque os livros são grandes. Livros de ficção, claramente, não se adequam a isso que eu estou falando. Estou falando dos livros de não ficção, livros grandes que você pode concordar em parte, a outra parte você não concorda, etc. E, no entanto, você tem uma convivência profissional com essas pessoas, você zela como editor, isso eu estou falando um depoimento mesmo sobre o seu trabalho que eu conheço, pela pluralidade de ideias circulantes dentro do ambiente cultural brasileiro. E a gente vê no debate público, Andreasa, muitas pessoas que têm o pavor das ideias contrárias e que têm um traço mais autoritário, que parece que não querem mesmo que qualquer ideia contrária possa ser manifestada, né? Que as vozes divergentes possam ter um microfone também, né? Então, parece que essas pessoas, se tivessem um cargo como o seu, por exemplo, e a gente vê isso acontecer, obviamente, em vários mercados,
tanto editorial quanto de comunicação, elas não abririam nenhum espaço para qualquer alternativa. Como aberto não era. Exatamente, como aberto não era, porque a esquerda ela também precisa fazer a sua autocrítica a respeito dos espaços que não abriu para que as vozes divergentes pudessem debater com ela os assuntos, ou pelo menos haver isso, né, dentro dos meios de ação e cultura que ela dominava, e ela precisa fazer essa autocrítica porque isso foi útil ao discurso bolsonarista na eleição e ainda é para muita gente que está ali querendo boquinhas, que está ali querendo participar de um projeto de poder e que, claro, se autoproclama coisas muito maiores do que elas são capazes de ser ou de conceber só para enobrecer a própria causa, né? Eu digo tudo isso, Andreasa, porque você também tem de lidar com todos esses ataques das pessoas que parecem cobrar de cada um de nós uma fidelidade, né, para usar uma palavra que eles distorcem completamente. Estou falando aqui dos militantes de qualquer lado, para cobrar pelo fato de você ter publicado um livro de determinado autor, vários livros, você ter feito isso ou aquilo, você tem de ser exatamente igual àquela pessoa sempre, né? Você não sente isso e como é que você lida com isso nessas várias vertentes da sua atuação pública? Felipe, eu acho que chegou a hora de falarmos de Olavo de Carvalho, né? Você tem falado sobre isso, eu tenho... Você sabe que eu falei, né, na entrevista ao Pedro Doria, no meu artigo na Cruzoé também. Eu vi. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre escolhas editoriais, né? Sobre arrependimentos ou não arrependimentos. E acho que aqui a gente vai ter uma oportunidade, eu tenho uma oportunidade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso dar um benefício para as pessoas do novo, né? Na história, vejam, não estou aqui me jactando, nem querendo me colocar num lugar de importância. A circunstância é essa. Na história, você encontrará ou não encontrará editores de casas do tamanho da Record, com a responsabilidade e o poder restrito ao mercado editorial, ao mercado da circulação de ideias, que essa condição dá, que sejam também vozes relevantes ou com alguma relevância no debate público, né? Em certo sentido, o papel que eu exerço agora, né, esse misto, né, esse híbrido de editor e jornalista atuante, né, alguém que fala todo dia nos rádios, alguém que escreve toda semana no jornal e que, ao mesmo tempo, é editor de uma das maiores casas editoriais da América do Sul, né? Isso não tem muito precedente, né? Nós tivemos no passado, especificamente considerando que eu sou alguém de direita, né? Nós tivemos no passado, talvez fazendo muito esforço, o fundador da civilização brasileira, o Enio Silveira, como alguém que era editor e que tinha uma voz no debate público. Mas a voz do Enio, e veja, eu não faço nenhum julgamento de valor, foi um grande editor, importantíssimo para a história do Brasil, com quem eu divirjo imensamente, mas foi gigantesco para a história do movimento editorial. O Enio não era um debatedor, ele era um militante, né? Essa era outra vertente que ele agregava. Não é o meu caso, né? Então, dessa condição de editor que é um debatedor, que é um jornalista, que exerce o jornalismo, surgem algumas arestas, porque, inevitavelmente, autores que eu publico na esquerda, aliás, há muito tempo, não gostam das minhas opiniões. Aliás, devo dizer que os autores de esquerda que eu publico, muito mais tolerantes com a opinião do editor do que os de direita. Devo dizer isso, tá? E aí depois, também, progressivamente,
O fato de que autores de direita, publicados por mim, mais ou menos, e se expressando mais ou menos, não gostam da minha opinião, porque naturalmente, Felipe, havia uma expectativa de que, por eu ser identificado, embora eu seja muito mais do que isso, mas a história vai registrar o meu lugar. Conheço bem essa expectativa. Embora eu seja muito mais do que isso como editor, embora eu tenha um papel muito importante na publicação de reportagens, na publicação de novos autores ficcionistas, é uma longa história, eu fiquei marcado como editor de direita. Então, quando houve a perspectiva de o Brasil ter um presidente de direita, e inegavelmente Jair Bolsonaro ele apenas não é um conservador, ele é um reacionário, mas ele é um presidente de direita, houve naquele momento a expectativa, e aí daí porque eu virei traidor e você virou traidor, a expectativa de que, pela minha condição editorial, pelos livros que eu publicava, por eu ter, sim, no ambiente das grandes editores, sido aquele que abriu o campo para que houvesse uma linha editorial liberal conservadora, quebrando o que era inegavelmente uma hegemonia da esquerda no movimento editorial brasileiro, contra o que houve grandes resistências, eu sofri grandes resistências para conquistar esse estado, esse lugar, para chegar a esse lugar, houve, Felipe, a expectativa de que, dada essa condição, eu seria um apoiador de Jair Bolsonaro, de que eu seria um apoiador daquilo. E eu, desde muito cedo, fiz questão de dizer que não. E aí a gente chega a um outro ponto, que não e que eu seria um dos mais duros críticos do bolsonarismo, da ascensão bolsonarista. E aí chega um outro ponto a que você fez referência, que é o seguinte: não que eu tivesse grandes expectativas sobre a compreensão e sobre a importância das pessoas, sobre as pessoas darem importância à pluralidade, né? Quando eu vim aqui para a Record em 2012, conversando é preciso ter alguma grandeza para isso, né? E a noção de que não existe democracia no mundo que possa prescindir dos dois lados, né? E aqui no Brasil nós tínhamos uma situação anômala, aliás, celebrada pelo Lula, né? O fato de se poder imaginar extinguir a direita. Em determinado momento, acho que na eleição de 2010, a primeira ele deu aquela declaração que só havia candidatos de esquerda e perguntou: não é fantástico isso? A ideia de que se pudesse extinguir a direita numa democracia é um dos fatores que resultaria na ascensão do bolsonarismo, do ressentimento bolsonarista, de pessoas que se sentiram mesmo. Tem o fator econômico, tem vários outros fatores, tem a concorrência, cada um vai dizer em que grau, do fenômeno lavajatista para a eleição de Jair Bolsonaro. Tem vários fatores, mas esse do ressentimento das pessoas terem sentido que aquilo em que elas acreditavam havia sido varrido, que havia quem quisesse varrer aquilo, isso também tinha existência anterior mesmo no mercado editorial. Então, quando eu vim para a Record em 2012, estudando o mercado, conversando com o Sérgio Machado, eu falei: olha, tem uma questão de mercado, evidentemente, tem uma demanda muito grande por livros de autores liberais conservadores. E tem o papel, que é da DNA dessa casa aqui, da Record, não é de todas, o de estabelecer o debate público. Nós queríamos que os autores de direita e de esquerda, os de esquerda já estavam aqui, que os autores de direita e de esquerda debatessem aqui dentro, que um livro falasse do outro. Essa era a natureza do projeto. E eu devo dizer, ele foi muito bem sucedido, né? Porque sim, quebrou uma hegemonia, né? Fez ver que havia outras ideias. Aí eu quero chegar no fenômeno Olavo, Felipe, para fazer uma reflexão que eu nunca fiz assim, que é a seguinte: em 2012, quando nós, juntos, a partir da sua proposição, um faro muito preciso, quando nós, em 2012, começamos a preparar esse livro, que seria lançado em agosto de 2013, o Brasil era absolutamente outro Brasil.
nós vivíamos o governo Dilma Rousseff, ainda uma alegria do Brasil que crescia, boom das commodities, as pessoas de esquerda perguntando quem são esses 5% que acham os governos petistas ruins, onde está a oposição, quem é de direita no Brasil? Nós estávamos nesse lugar. Era o boom, era o Ike Batista bombando, era petróleo jorrando, eram os campeões nacionais, tudo aquilo acontecendo. Havia uma ideia de fim da história, né? De que se havia chegado a um lugar e o Brasil, comandado pelo lulopetismo, iria voar. Esse era o Brasil daquela época. Um Brasil em que, atenção, não havia lava-jato. Isso que eu ia comentar, anterior à Lava Jato. Não existia lava-jato. A Lava-Jato, goste ou não, a gente diverge nesse aspecto, em alguns pontos, mas não é esse o ponto. A Lava-Jato muda tudo. A Lava Jato só viria em 2014. Quando nós começamos a trabalhar no livro, em 2012, não havia nem sequer movimentos de rua, aqueles a partir de 2013, no primeiro semestre de 2013. Era outro Brasil. Tá? Era outro Brasil. Havia uma demanda imensa, de natureza bastante panfletária, devo dizer, por autores que questionassem aquele status quo. Que havia uma demanda, gente, olha aí quanta gente, que se tornaria no futuro fanaticamente antipetista. Né? Havia uma demanda reprimida por isso, e que era tão reprimida que resultaria em ressentimentos. Né? Então, essa é a fotografia daquele momento. Aí eu preciso voltar, como você voltará comigo, ao final dos anos 90, quando nós saímos do colégio, eu um pouco antes de você, um ano antes de você, para ir para a universidade. Eu entrei na PUC, eu fiz vestibular em 97, eu entrei na PUC em 98. Em 98, eu já era um leitor, já me considerava alguém de direita, e eu era absolutamente carente de bibliografia. Eu era carente de bibliografia porque eu só conseguia bibliografia quase que clandestina, de autores liberais conservadores, a não ser que eu fosse comprar lá fora. Né? Não havia esse mercado de Amazon e tudo mais. Né? Os grandes autores não chegavam no Brasil, os grandes autores liberais, os grandes autores conservadores. Você tem uma ideia? O Milton Friedman estava fora de catálogo. Ao português. Isso. O Milton Friedman, o Livre para... gente, eu publiquei o livro, esqueci o Livre para Pensar, o livro que a gente editou aqui na Record, estava fora de catálogo. O elementar do pensamento liberal. Né? Então, naquela época, na PUC, eu me lembro, Felipe, que tinha... Livro para escolher, né? Livro para escolher. Foi uma pulga na orelha, eu conferi aqui. Livro para escolher, exatamente. Um grande livro, aliás, comprem, que a gente está precisando. Mas o eu tenho. Nessa época, quando eu cheguei na PUC, eu me lembro, fazendo parte do movimento estudantil, né? Eu fiz parte do movimento estudantil, você vai se lembrar, questionando a hegemonia esquerdista também na universidade, na PUC. Eu me lembro que tinha 2 autores que eram proibidos na Pontifícia Universidade Católica. Proibidos, não se podia convidar. Um de esquerda, o Leonardo Boff, e um outro de direita, Olavo de Carvalho. Proibido. Isso como efeito da bomba de incômodo que o Imbecil Coletivo, lançado em 1996, havia gerado. Lançado por uma editora pequena, pela Faculdade da Cidade, pela editora da Faculdade da Cidade, e que sacudiu o ambiente hegemônico de esquerda, porque o polemista Olavo, né, botava o dedo em algumas feridas altamente válidas naquela ocasião. Então, esse sujeito, para um jovem de 18 anos, 19 anos, ele era praticamente o que havia de contracultural para alguém de direita e de chance de conhecer bibliografia. Por meio do Olavo, naquela juventude. E eu sou um democrata incondicional. E o autor que eu li, Olavo, naquela ocasião, também era. É bom que se diga. Né? Aquilo ali, na formação do meu imaginário e como oferta de bibliografia, foi decisivo. Né? O Olavo estava fora, o Olavo era banido. Tinha acontecido aquele episódio do jornal O Indivíduo, na PUC também, bastante conhecido, um jornal editado por alunos do Olavo, que havia sido empastelado, os sujeitos foram humilhados, o jornal foi destruído, não foi permitido circular, um jornal de direita.
naquela ocasião. Mais ou menos nesse período, antes de eu entrar na PUC, mas nesse período do lançamento do Imbecil Coletivo. Então, um parêntese, vocês imaginem Carlos Andreasa em cima de um caixote nos pilotis da PUC, discursando para que a chapa dele vencesse a eleição para o Grêmio Estudantil. O Barbudinho de direita falando dos Barbudinhos de esquerda. E aí tinha um negócio, eu tenho na minha e tinha um negócio na PUC, porque era difícil ser de direita na PUC. Imagine, e na UFRJ, na UERJ. O sujeito tinha um negócio na PUC. A PUC é um campus muito bonito, né? O Felipe conhece, estudou lá também. Um rio desce desde lá do alto da Gávea e tal, e tem muitas jaqueiras. Então, a esquerda, no movimento estudantil, tinha um hábito de oferecer jacas podres para os seus inimigos em debate. Então, eu recebi muita jaca. Nesse período, a gente cascorou nessa época. Depois a gente cascoraria muito mais já nos anos 2000, no começo dos anos 2000, num empreendimento nosso, que a gente pode até falar depois, né? Mas aí, Felipe, é o seguinte, então esse é o lugar ali em que muitos jovens que hoje estão na casa dos 40, 45 anos se formaram. Tá? Então, agora, terminando o mini flashback, voltando para 2012. Quando nós começamos a trabalhar no mínimo, ainda que nós dois, você no seu trabalho de organização e eu no meu trabalho de edição, ainda que nós dois divergíssemos de várias passagens do livro do Olavo, e eu divergia, mas o papel do editor não é divergir, estimular o debate público, tudo ali está dentro da lei brasileira. Naquele momento, o autor que eu publicava e que eu defendo ali, mesmo nas partes de que eu não gosto, eu defendo que aquele autor que eu publicava, pelo qual eu sou responsável pelo que está contido naquele livro. Vamos debatê-lo. Ali está contido um autor que defendia a liberdade individual. Um autor que, naquele conjunto, atacava a corrupção da inteligência, que naquele livro atacava a formação de grupos intelectuais a serviço do poder, que criticava a ideia do intelectual de gabinete prestando serviços para o Estado, que criticava a ideia de alguém que fosse ideólogo de um projeto de poder. Isso é o que está contido no autor que eu publiquei, que nós publicamos, no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Isso é o que há. O Olavo de Carvalho que nós publicamos era um Olavo de Carvalho polemista. Os livros, tem uma parte que eu não gosto, mas era alguém polêmico, que vinha para chacoalhar, que questionava. Tinha alguns pontos muito importantes sobre os quais você falou na sua conversa com Pedro Doria, a questão da vocação, a questão da essência, mas é sempre, Felipe, sempre uma defesa do indivíduo. Uma defesa do indivíduo diante da opressão do Estado, diante da opressão dos grupos de pressão. Ninguém pode ser responsabilizado por um projeto que tem essa natureza em 2012, em função daquilo que, eventualmente, a pessoa se transformou em 2017, ou melhor, se transformou ou que revelou diante da perspectiva de se associar ao poder. Eu não quero aqui fazer maiores julgamentos de valor, mas não admito, não aceito ser associado e responsabilizado por aquilo que qualquer autor meu diga agora, ou diga em 2018. Isso é até constrangedor que seja necessário que a gente diga a respeito de qualquer obra, de qualquer autor, né, Andreasa? Mas isso é resultado daquilo que eu estava colocando no princípio da nossa discussão, que não se restringe a esse autor, né? Que é justamente esse raciocínio em bloco. São as pessoas serem incapazes de distinguir as nuances, distinguir o que é uma obra e o que é um comportamento político de um autor e, eventualmente, um comportamento político do autor, e o texto que ele escreveu décadas atrás, as discrepâncias que podem existir entre essas duas coisas. E acontecer... Teria muitas nuances aqui para a gente tocar, mas a gente sabe, André, porque você também conviveu com essas pessoas, que muita gente à esquerda atacava o Olavo de Carvalho sem razão por aquilo que ele escrevia corretamente sobre a esquerda. E muita gente à esquerda não leu aquela obra, que continua sendo aquela parte da obra, que, claro, que
com divergências aqui e ali que as pessoas possam ter, eu estou falando aqui de uma maneira geral, contém aquela obra, né, vários fatos incontestáveis. É um livro importante, Felipe. Antecipações, inclusive, de cenários que aconteceram e que foram muito importantes que tivessem sido expressados naquele momento daquela maneira. Então, agora, em razão do comportamento político do Olavo de Carvalho em relação ao bolsonarismo, muita gente tenta desqualificar de uma maneira anacrônica certos artigos que ele escreveu durante a sua carreira propriamente jornalística. E uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Quer dizer, aquilo que estava sendo dito sobre uma realidade presente naquele momento do país é uma coisa que precisa ser avaliada por si. É claro que você pode depois pegar e fazer todo um julgamento da pessoa, da obra, da relação entre essas coisas, mas não necessariamente quer dizer que esse comportamento agora esteja relacionado àquela descrição. Então, essa falta de nuances no debate público e sempre a tentativa militante de você desgastar alguém que incomoda a sua corrente política e ideológica, elas provocam uma confusão desgraçada, né? Claro. Olha, eu esqueci do mais importante. Em 2012, quando nós lançamos o Mínimo, não existia, quando nós começamos a produzir o Mínimo, em 2013, quando nós lançamos o Mínimo, não existia Jair Bolsonaro. Não existia Jair Bolsonaro. Isso precisa ser dito. Em 2013, a partir de 2014, ele dá um salto, a partir do advento da Lava Jato, de uma questão de combate à corrupção, o antipetismo ganha muito corpo. Mas, olha, me permite um parêntese aqui, até demorou, assim, não foi um salto em 2014. Em 2014 Sim. É bom que eu acabei de gravar um vídeo sobre isso, fiz outro, 2 vídeos sobre isso, um texto no Antagonista. Em 2014, Jair Bolsonaro estava com adesivo do Aécio, pedindo voto para o Aécio na rua para a eleição dele. Eu estive presente acompanhando, como sempre acompanhei as manifestações contra o petismo, e eu vi Jair Bolsonaro em Copacabana ser vaiado nas primeiras manifestações. Pessoas que não queriam que o Bolsonaro fosse associado àquele movimento, virou notícia. Obviamente, aquele pessoal mais à esquerda aproveitava ali para dar uma alfinetada no Bolsonaro. Eu entrevistei o Jair Bolsonaro durante uma manifestação, porque eu o vi lá, assim como eu entrevistei o Flávio Bolsonaro durante uma manifestação, porque eu o vi lá. Você sabe que faz parte da canalice de militante, pegar foto de entrevista e fingir que as pessoas são amigas e tal, né? Eles fazem isso contra você, fazem isso contra mim e tal, faz parte dessa picaretagem de pessoas mau caráter, né? Então, eu entrevistei essas pessoas lá, já numa manifestação posterior, em que houve menos vaias e menos rejeição a essas pessoas. Mesmo assim, havia ainda. O Bolsonaro, até naquela entrevista, ele fala do projeto de ser candidato a presidente da República, mas ainda numa posição bem menor, desacreditado completamente. Você consegue rastrear, você consegue identificar a primeira associação pública, né? Porque se houvesse alguma de bastidor, eu não sabia. Você consegue mapear quando ocorre a primeira associação pública entre Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho? Porque eu devo dizer que a minha memória remonta a 2017, talvez 2016. Antes disso, eu não encontro. Você consegue rastrear isso antes, Felipe? O anterior eu teria que pesquisar, mas é bom deixar claro que o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, o livro que eu organizei e que o Andreasa editou, ele não diz respeito ao Bolsonaro, né? Porque as pessoas acham que ela... Não existia Bolsonaro, não existia Bolsonaro. É uma figura excêntrica que fazia parte do parlamento, mas como fazia parte como uma líder sindical, representante de classe, defendia muito mais a polícia do que os militares, mas defendia as forças de segurança, tinha a média boa, competitiva de 100, 120 mil votos. Só em 2014 que ele consegue dar um salto para quase 500 mil votos. E aí ele consegue, porque ali já havia, isso foi um processo muito lento, como disse o Felipe, mas já havia Lava Jato, já havia pauta anticorrupção, e ele começa a explorar o antipetismo na área dos costumes, né? O kit gay, ele começa a andar nesse campo aí, e aí vai com o tempo se consolidar no que se consolidou. Mas é bom fazer a história das coisas. Eu vou responder a sua pergunta,
mas essa rejeição inicial que havia dentro do movimento antipetista, a figura do Bolsonaro e até a associação do movimento antipetista com o Bolsonaro, ela foi se minimizando conforme faltavam outras alternativas ao petismo. Então, quanto mais próximo ali da eleição e o Bolsonaro surfando mais essa onda antipetista e de combate à corrupção e etc., essa rejeição foi diminuindo e pôde haver, então, ali a força da sua candidatura, que acabou rendendo para ele a vitória eleitoral. Agora, respondendo a sua pergunta, eu citei isso também na minha entrevista, tem um vídeo de 2014, Andreasa, em que o Jair, 2014, em que o Jair Bolsonaro está com o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro remotamente, Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, e o Olavo de Carvalho pergunta à família Bolsonaro a respeito de uma frente, se não estariam formando uma frente à direita, principalmente em torno da candidatura da Denise Abreu, que era a candidatura que ele defendia naquela eleição, uma candidatura absolutamente irrelevante naquele quadro em termos de força eleitoral, uma senhora que agora está que tem ganhou um cargo no governo do João Dória em São Paulo, você vê, arquirrival do Bolsonaro, depois de um tempo na geladeira em razão de uma denúncia por envolvimento com propina que acabou arquivada. Mas o Olavo de Carvalho, naquela ocasião, faz uma pergunta a respeito e fala justamente que era preciso que a direita se organizasse para chegar ao poder, formando principalmente uma militância. Porque o eleitorado é um poder, a palavra que ele usou, agora me foge, eu citei na minha entrevista, mas não é um poder dirigido, e a militância é um poder dirigido, que fica ali o tempo todo defendendo o candidato. E vocês vejam que, aos trancos e barrancos, não assim como um projeto realmente arquitetado e tal, mas ganhando uma orientação aqui, uma outra ali, conforme a força ia se estabelecendo, essa militância realmente foi se formando, claro, principalmente ali 2017 e 2018, quando veio a pré-campanha e a campanha propriamente ditas. E essa militância se tornou aquilo que é hoje, né? Sob o pretexto verdadeiro de quebrar uma hegemonia que realmente existia. É claro que, mesmo dentro de uma hegemonia, você tem alguma voz aqui e ali, né? Mas havia realmente aquela hegemonia, e era esse ponto que eu queria chegar em relação àquilo que você falou, porque boa parte do discurso bolsonarista hoje, e eu levanto essa bola para você, ele se baseia em alguma dose de verdade, principalmente em relação ao passado, principalmente em relação a essa época em que a gente atuou muito para combater justamente a falta de espaço para as ideias divergentes. Ela se baseia nisso, mas, no entanto, para pregar outras coisas com as quais a gente não pode compactuar, das quais a gente discorda. E esse é o tipo de nuance que, para muita gente, é imperceptível até hoje, que boa parte da esquerda mesmo não conseguia conceber, ela simplesmente tratava quem quer que estivesse à sua direita como pessoas absolutamente fanáticas e radicais. Fascista, como né? Fascista. Né? Como fascista, exatamente, como nazista, isso que eu tanto combati. Porque uma coisa é você fazer um estudo, você fazer uma análise elaborada, e olha, esse traço aqui de determinado movimento se repete aqui e tal. Outra coisa é essa disparada de rótulos que havia se tornado debate público, até em decorrência da pauta identitária da esquerda, de muitas vezes promover a própria divisão para culpar o adversário de não dar oportunidade às chamadas minorias. Então, é jogar o índio contra o colonizador, o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o heterossexual. E isso sem, como o próprio Fernando Gabeira diz, sem um projeto nacional, mas, para além disso, para decisivamente manchar a reputação do adversário, né? De quem quer que trouxesse uma ideia divergente. E houve, claro, uma canseira em relação a tanta baixaria, em relação a essa absoluta arrogância sobre as pessoas que pudessem trazer uma crítica ao esquerdismo dominante. Eu confesso a minha frustração, eu não me arrependo, tá? Eu não me arrependo dessa trajetória editorial, porque eu tenho absoluta certeza
de que ela era necessária, de que ela é necessária, e de que havia circunstâncias da época que nós já debatemos aqui longamente. Então, eu não me arrependo, mas eu lamento muito, isso para muito além de fulano ou cicrano, que tantas pessoas em que eu acreditei em algum momento, e acreditar não significa concordar com as ideias, pessoas em que eu acreditei, que diante da primeira oportunidade de poder se tenham jogado de tal maneira ao poder, né? Tão facilmente ao poder, sem qualquer resistência. Aquilo em que eu acreditava, o espírito conservador mesmo da moderação, da prudência, da autocontenção, O ceticismo. do ceticismo, foi profundamente traído por pessoas que, diante do primeiro cavalo selado e desdentado que passou à frente, montaram e foram embora, né? Como pessoas... eu estou fazendo um lamento aqui, mas eu não é que eu me surpreenda. A humanidade é assim. Como pessoas que eram os maiores críticos de grupos de pressão, de que o intelectual servisse ao Estado, corrompesse a sua inteligência, entregasse a sua palavra, as suas ideias, flexibilizasse as suas ideias, como se deixaram seduzir tão facilmente por uma perspectiva de poder, né, de influência, mais de influência sobre o poder do que exatamente de poder. Tem em vários casos a questão de dinheiro mesmo, né? A gente sabe sim. que vários casos se dão por dinheiro. E aí, Felipe, pensando no futuro, né, a ditadura militar foi associada à direita, né? A ditadura militar consagrada como um movimento à direita. E é inegável porque se apresentou como oposição à ascensão da esquerda, à ascensão do comunismo. Em função dos anos de ditadura militar, e é claro, da tragédia da tortura, né, de tudo quanto houve ali contido, a ideia de direita foi proscrita no Brasil, né? A direita ficou, desde o fim do regime militar, até muito recentemente, 40 anos, né? Quase 40 anos, inexistente, no limbo, pagando um preço muito grande. Assim, demonizada. Por causa assim, do regime militar, sem que houvesse da parte majoritária ou até minimamente sólida da esquerda, embora haja exceções, uma autocrítica sobre as atrocidades cometidas pela esquerda durante a luta armada. E a falta dessa autocrítica ajudou também a neutralizar a indignação em relação ao comportamento do Bolsonaro sobre a própria ditadura militar. Porque quando você tem hipocrisia demais de um lado, o sujeito que vai defender o outro, ele também acaba se equivalendo, né? Vira esse embate de facções. Sim. Então, o trabalho que a gente faz, cada um na sua área, também é um trabalho de depuração, né, Andreas? Para que a parte boa das épocas, dos autores, etc., não seja perdida e, no entanto, se aponte as partes ruins. E hoje a gente vê muita gente tendo comportamento militante, que é fechar os olhos para tudo aquilo que é ruim em determinado grupo político, porque passou a defendê-lo incondicionalmente como um projeto saneador em todos os sentidos. E é esse comportamento, porque eu queria chegar um pouco nisso, até para tirar um pouco da sua visão, quer dizer, qual é a parte, Andreas, com a qual você não pode compactuar disso? Porque, falando aqui sobre os assuntos que a gente estava tratando, tem essa parte de pessoas que já foram autores, que descreveram a realidade, pelo menos de alguma maneira específica em determinado momento, passaram muitas vezes a ser chefes de militantes que não têm a menor cerimônia, o menor pudor em espalhar notícias falsas para assassinar a reputação de outras pessoas. Quer dizer, a pessoa não tem evidência nenhuma de nada, ela inventa, associa você a determinadas pessoas que você nunca conheceu na vida, que você nunca falou na vida, está fazendo ali o seu trabalho, que independe disso tudo, e, no entanto, elas disparam aquilo, botam justamente para tentar tirar a sua credibilidade, né? Porque faz parte dessa estratégia política de destruir pessoas, não de debater ideias. E isso vem
a ser pregado por esses líderes de militância de uma maneira aberta. Não é debate de ideias, é para destruir pessoas, é para tirar pessoas, etc. Mesmo nisso, que é o embate político, existe alguma honra, né? Mesmo na guerra, existem as regras da guerra, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas estão completamente à margem disso. Isso aí está contido no espectro do movimento revolucionário, né? E eu não aceito revolução. Eu não tolero revolução, movimento revolucionário. Então, a natureza do bolsonarismo, identificada desde o início, é uma natureza para a ruptura. Não é a ruptura clássica, golpe militar, não me parece ser disso que se trata, acho que se perde muito tempo com isso, mas é um esgarçamento do tecido social, levar ao estado da arte o nós contra eles lulopetista, né? É um nós contra ele total, totalitário, para todas as áreas da existência humana. Isso é o bolsonarismo, né? Então, está contido aí o negacionismo, a desinformação, a transformação de fatos, daquilo que é fato, em versão. Tudo passa a ser versão, tudo passa a ser possibilidade. Um culto à desconfiança. O Jair Bolsonaro vence quando nós desconfiamos sobre se ele está doente ou não. Então, é um processo de esgarçamento do tecido social, de implantação da desconfiança, de incertezas, de uns contra os outros, uma cultura mesmo que é revolucionária, mas que se entranha e que é alimentada por esses choques todos, pela geração de conflito, pela instabilidade. Isso é claramente um movimento revolucionário. Daí porque se ataca, boas ou não nas suas conformações atuais, as instituições de Estado, né? A ideia de um Supremo Tribunal Federal que resguarde a Constituição, ainda que com muitos problemas, eu sou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu os aponto há muito tempo, a politização do judiciário, o judiciário invadindo prerrogativas de outros poderes, o ataque ao parlamento. Tudo que a militância cobra que a gente fale é o que já faz há muito tempo. Nos 15 anos falando. Isso, exatamente. Muita gente jovem que acabou de chegar, mais jovem do que a gente, né, que acabou de chegar ao debate. Vamos estudar, pô. De um projeto de poder e fica cobrando. Vamos estudar, que a gente faz, vamos ler. Que a gente fez. O ataque... É isso mesmo, o ataque bolsonarista ao parlamento, agora arrefeceu um pouco, né, mas o ataque bolsonarista ao parlamento passa por uma ideia não é de fechar o Congresso, esse tempo já passou, é de um Congresso submisso, um Congresso fraco, um Congresso... um ataque à ideia de democracia representativa, né, que é a natureza, que é a essência do parlamento. O bolsonarismo tem uma ideia de democracia direta, né, do líder populista, nacional populista, daí porque com uma natureza para o desenvolvimentismo, né, não para o liberalismo, mas desse líder populista que fale diretamente às massas, ao seu povo, né, um povo pequeno, aquele que se reúne ali vergonhosamente 100 pessoas, mas que é o povo, né, no discurso, né, o povo, e o ataque à imprensa. O ataque à imprensa é fundamental, uma instituição informal que faz a filtragem, né? Vejam que coisa curiosa, a imprensa nunca teve tanta audiência como nessa crise. No momento em que o bicho pegou, em que a peste se abateu sobre nós, as pessoas, mesmo aquelas que atacam a imprensa, foram buscar informações na imprensa tradicional. Não foi se informar no Terça Livre, entendeu? Não foi ver o que está acontecendo nessa rede, nesse submundo, nesse WhatsApp profundo. Não. Então, essas estruturas, as instituições, são as últimas trincheiras mesmo desse processo lento de diluição da verdade, porque a verdade existe, os fatos existem, né? Nem tudo é versão, nem tudo é tramóia, teoria da conspiração. Eu mesmo, às vezes, faço o exercício. A gente não pode ficar buscando nos atos do bolsonarismo sempre uma teoria da conspiração, algo subterrâneo, embora geralmente haja, né? Mas porque com isso a gente legitima a linguagem da desconfiança. Então, eu não tolero o movimento revolucionário, de qualquer lado. Comigo não cola. Como eu muito...
Foi a postura do Edmund Burke, o pai do conservadorismo, de coibir revoluções por toda parte. Ele travou essa luta de onde ele estava, mas também em vários outros países onde isso estava na iminência de acontecer. E, aliás, essa sede de destruição do inimigo o tempo todo, de se combater o inimigo o tempo todo, de se criar inimigo, inclusive para acobertar a própria incompetência em construir alguma coisa, é a descrição que o Roger Scruton faz da nova esquerda, definida conceitualmente por ele no livro Pensadores da Nova Esquerda. Então é muito engraçado e paradoxal, e faz parte da desinformação da militância, você vê o bolsonarismo chamar de nova esquerda qualquer crítico do governo, como se a direita tivesse a obrigação de estar inteiramente de acordo e incondicionalmente com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, com a militância bolsonarista. Então eles tentam associar à esquerda quem quer que faça qualquer crítica, porque a esquerda é mais fácil de vencer, ela está com a imagem manchada com a população brasileira. Então, o que eles menos toleram é justamente quando a crítica não vem da esquerda, quando a crítica vem de pessoas que combateram a hegemonia esquerdista, que combateram os crimes petistas, toda a imoralidade, toda a falta de transparência. Então, eles é que têm o comportamento exatamente igual àquilo que o Roger Scruton descrevia na nova esquerda original, ali, para a qual ele estabeleceu como líder, como guru, o Foucault. E, aliás, até botei no artigo na Cruzoé uma questão envolvendo o Foucault, descrita pelo Vargas Llosa, né, em outro livro que também é recomendável, Civilização do Espetáculo, que o comportamento do Foucault é exatamente igual em relação à AIDS na época, ao comportamento do Bolsonaro agora em relação ao coronavírus. Então, assim, as semelhanças entre populistas, entre revolucionários e reacionários, que são fartas, né? Enquanto eles só usam esses rótulos para tentar deslegitimar qualquer crítico incômodo, o que é só, no fundo, para as pessoas inteligentes e decentes, passar recibo de que essas pessoas estão falando coisas contra as quais elas não conseguem argumentar. E aí começa a haver a apoteose disso, que são pedidos de cabeça, né? Esse tipo de coisa que a gente conhece. Padrão, normal, Felipe Moura Brasil, isso é normal. Mas a nossa cabeça fica no lugar, né? Fica no lugar, sem dúvida. E só para amarrar aqui, Andreasa, eu sei que você tem hora, aconteceu isso de o petismo se fincar muito no poder em razão da demonização do regime militar, para não deixar qualquer pessoa surgir do outro lado, né, como se tudo fosse equiparável ao regime militar, e agora há essa fincada de bandeira do bolsonarismo no combate ao comunismo, à esquerda como um todo, como se isso, em ambos os casos, legitimasse qualquer coisa. Quer dizer, como se o fim de combater o comunismo, ou o fim de combater a ditadura militar, legitimasse qualquer tipo de ação imoral, ilícita, suja mesmo, né? E no final das contas, Felipe, para encerrar, porque como você disse, eu tenho hora mesmo, esse papo está muito bom, senão eu não posso... a gente achou que a gente ia conseguir ficar em 1 hora de conversa, a gente não consegue, não tem jeito. Isso que eu ia dizer é o seguinte, no final das contas, com tudo isso que a gente descreveu aqui, o que o bolsonarismo está combatendo é a ideia de direita entre nós. E, por causa disso, o Bolsonaro é um cara de direita, inegavelmente, mas ele surrupiou, sequestrou a identidade de direita, tragando consigo, manchando consigo, jogando na lama consigo a ideia de conservadorismo e de liberalismo. Daí porque, para fechar um raciocínio anterior, nós ficamos quase 40 anos pagando a conta da ditadura militar com a inexistência da direita. Eu não me surpreenderei se, ao fim desse processo de poder bolsonarista, a direita tiver o mesmo destino, ficar outros 30 anos no limbo, e, nesse caso, sendo vítima do ressentimento da esquerda, né? Longamente. Um ressentimento que a gente já percebe por aí, né? Difusamente aparecendo, mas que virá à tona. O bolsonarismo levará a direita para o buraco, fará, eu imagino, eclodir uma nova onda de ressentimento à esquerda, não vai ter
carta ao povo brasileiro, não vai ter Lulinha, paz e amor. Eu imagino um cenário muito ruim no futuro, em que não haverá direita no Brasil, em que a direita no Brasil será novamente criminalizada, pagando pelos crimes do bolsonarismo, e a ideia de liberalismo econômico, então, agradecendo ao Paulo Guedes, a ideia de liberalismo econômico vai levar uns 50 anos para voltar a ser discutido no Brasil. Obrigado, Guedes. Por isso que é fundamental haver crítica no campo do conservadorismo, no campo da direita, ao bolsonarismo. Isso que houve muito pouco, houve sim, mas houve muito pouco no campo da esquerda em relação ao petismo, para que haja esse trabalho de depuração e a gente saiba distinguir a parte boa da parte ruim e levar isso para a experiência, para a tradição brasileira, que faz parte, inclusive, do espírito conservador, que não é esse espírito de você abraçar um movimento incondicionalmente e se tornar um vassalo, como a gente tem visto por aí. Muita gente que criticava uma coisa, passa pano para essa mesma coisa, se é no governo que está fazendo essa pessoa ter algum suposto prestígio, algum poder ou ganhar mais dinheiro nesse momento. Carlos Andreasa, seu recado final, prazer enorme essa entrevista que você transformou num grande bate-papo. E aí eu tive que trazer os complementos. Estava com saudade de você. Felipe Moura Brasil, os governos passam, a CPMF fica. Grande abraço, Carlos Andreasa, senhoras e senhores. Beijo. Até a próxima.